Olá, eu me chamo Jadson Carlos, eu sou nutricionista pelo Centro Universitário do Vale do Araguaia, sou especialista em docência do ensino superior pelo Colégio Liber, sou especialista em hipertrofia e emagrecimento pela UFMG, atualmente curso Educação Física, licenciatura pelo Colégio Liber e bacharel pelas FAB. Moro no município de Arenópolis, onde atuo frente à alimentação escolar. Trabalhei durante 2 anos como supervisor e coordenador de eixo tecnológico do curso de técnico em panificação do Pronatec. Presto consultoria e assessoria particulares em home care em todos os âmbitos da nutrição. O nosso tema é alimentação e nutrição em tempos de Covid-19. Trataremos de informações e orientações a respeito de estratégias a serem adotadas que são eficientes durante esse período para, sim, garantir uma alimentação e uma nutrição equilibrada e adequada. Trataremos também de algumas informações a respeito à nutrição e Covid. Iremos desmistificar algumas más interpretações a respeito da alimentação em relação à atuação da imunidade, da recuperação e de toda a relação com o vírus. É importante entendermos alguns aspectos. O isolamento social necessário, ele nos propõe uma nova forma de viver. E nesse período é fundamental que possamos refletir um pouco a respeito da nossa alimentação. Como anda a nossa alimentação? O que estamos fazendo para modificar o nosso perfil alimentar? O tempo que conseguimos adquirir agora, devido estarmos em isolamento, é uma ferramenta excelente para trabalhar o planejamento alimentar. Nós sabemos que a nossa alimentação tem papel fundamental na saúde e, consequentemente, na imunidade, no nosso sistema imunológico. E para isso, precisamos fazer algumas modificações para potencializar esses efeitos que a alimentação traz à nossa saúde. O tempo, ele é eficaz nesse período porque ele dá a oportunidade de começarmos a planejar. Na vida de consultório, muitos pacientes têm grande dificuldade de encontrar tempo para organizar a rotina alimentar. E esse período nos favorece isso. Vamos utilizar todos da casa, a família, os amigos, pais, filhos, irmãos, todos juntos para manterem uma alimentação e uma nutrição adequada durante esse período. E o que você precisa saber para começar a mudar os seus hábitos alimentares durante esse período? Priorizar como base da alimentação os alimentos in natura e os minimamente processados. Usar esses alimentos como base. Quanto mais natural, quanto mais integral, mais biodisponível e mais nutritivo é o alimento. Planejar o uso do tempo, assim como mencionado anteriormente. Então, utilizar de toda a família, utilizar de todos os métodos de estratégias para beneficiar nesse processo. Utilizar óleos, gorduras, açúcar e sal em quantidades moderadas e adequadas. Ser bastante crítico quanto às informações. Então, sempre a gente vê aí nas mídias as informações a respeito da nutrição contra o coronavírus. É importante sabermos a eficiência dessas informações e a confiança, a confiabilidade dessas informações. Então, seja crítico quanto a todas esses anúncios e esses informativos. Limitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, são os enlatados, os embutidos. E todas essas orientações você vai encontrar no Guia Alimentar da População Brasileira. Tem ele em PDF na internet. Todas essas informações são retiradas dele e da Asbram. São informações e orientações que nos respaldam durante esse período. Equilibrar a nutrição, a alimentação é importantíssimo, porque é a chave de conseguirmos estratégias que possam garantir uma alimentação equilibrada. E o que nós precisamos saber de dicas e orientações para não gerar desperdício de alimento durante esse período? É importante essa organização na lista de compras. É importante que
Peçamos os alimentos com antecedência. Se for no sistema online, mais um motivo para a lista ser feita anteriormente, para que não possa ter atraso na entrega e não falte alimento em casa. Se organize com a despensa, com as bancadas de alimentos, olhe se realmente você tem alimento suficiente durante esse período, para evitar as idas nos mercados, nos centros de abastecimento. Se você for, faça compra em horários alternativos, com menor fluxo de pessoa, e procure seguir as recomendações de distanciamento, do uso de máscara, né, do uso de proteção para as mãos e demais proteções que são recomendadas. Então, algumas dúvidas a respeito do Covid e da alimentação. Uma pergunta que ficou bastante frequente durante esse período é se o coronavírus podia ser transmitido através dos alimentos. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes deixa isso bem claro no seu próprio site, que é uma ação infundada. Então, ou seja, não há nenhuma evidência sobre isso, até porque a família desse vírus não suporta a temperatura que a refeição é produzida. Então, o cozimento ele acaba por destruir o vírus. Outro fator importante de entendermos é que existe a diferença do alimento in natura, consumido fresco, dele cozido. Por isso, as estratégias e as informações a respeito de descartar os sacos plásticos das verduras e das frutas e sanitizar da forma correta, tanto as verduras, os legumes, quanto as frutas. Então, outra dúvida bastante frequente é se a alimentação pode prevenir o coronavírus. Então, gente, não existe nenhuma dieta milagrosa. As recomendações são essas: preferir os alimentos na sua forma natural, frutas, verduras e legumes. Não existe nenhum suplemento que tenha algum estudo a fundo específico como prevenção dessa doença. Então, o que podemos reforçar é a higienização, é a sanitização, é limitar o contato social e poder aumentar o máximo possível a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico, dando atenção justamente a todas essas orientações e dicas a respeito da alimentação saudável e programada ao longo do dia. Uma questão bastante comentada é como a alimentação pode melhorar o sistema imunológico. Nós temos algumas informações que vai te ajudar a desmistificar e poder começar a ter efeitos na sua vida. O nosso sistema imunológico ele precisa de alguns compostos bioativos e alguns nutrientes essenciais. E um deles, para estimular a produção de formação de anticorpos, é a vitamina C, que está presente no abacaxi, na acerola, na goiaba, no limão, na laranja, no abacaxi, em todas as frutas cítricas que são ricas nessa vitamina. Ele é importante por conta desse impacto que ela produz nessa formação de anticorpos. As proteínas são essenciais também por serem fontes de ferro, tanto as proteínas de origem animal quanto as proteínas de origem vegetal. As de origem vegetal são os grãos, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, os feijões, e os vegetais verdes escuros também por serem fontes de ferro. E as carnes, principalmente as carnes vermelhas, lógico que consumida na quantidade moderada. Outro processo que é fundamental é utilizar a inserção desses dois nutrientes em conjunto, pois a junção da vitamina C potencializa a biodisponibilidade do ferro, presente nas carnes vermelhas e nos vegetais verdes escuros e grãos. Então é importante consumi-los juntos. Outro fator que é importante ser mencionado, geralmente o cálcio presente nos alimentos de leites e derivados, ele possui um efeito reverso. Então o cálcio ele impede a absorção de ferro no organismo, pois ele compete com o ferro para ser absorvido. Então é interessante que a gente fique 30 a 1 hora sem consumir nenhum produto lácteo juntamente com os alimentos fontes de ferro. E, nesse caso, é importante a gente estar utilizando os alimentos que são fontes de vitamina C, pois potencializam essa absorção.
Outro mineral que é interessante utilizarmos, que tem efeito também benéfico no sistema imunológico, é o zinco, que nós podemos encontrar nos alimentos integrais, nos feijões, nas frutas, nas oleaginosas, nas nozes, nas castanhas, nas amêndoas, nas carnes em geral e nos frutos do mar. Outra vitamina importante é a vitamina A, porque ela estimula a fagocitose e também auxilia no combate aos vírus. Então ela é interessante ter as quantidades recomendadas diárias consumidas na dieta. Ela também é capaz de combater as bactérias e os invasores em geral. As fontes de vitamina A são os alimentos avermelhados e alaranjados, são os alimentos que possuem beta-caroteno. Então a gente tem o mamão, a gente tem a laranja, a gente tem a cenoura, a gente tem o pimentão vermelho, a gente tem também os alimentos vegetais, alguns vegetais verdes escuros que apresentam uma quantidade grande, que é a couve, a espinafre. Nós temos também presença dela na manga, nos ovos, principalmente na gema, e também na abóbora. São os alimentos que são ricos em vitamina A. E é importante termos quantidade diária ingerida para poder ter essa ação no nosso organismo. A castanha do Brasil, que é a chamada castanha do Pará, ela é rica em selênio, que é outro composto de ação antioxidante no organismo e está diretamente ligada com a proteção e o fortalecimento do sistema imune. Apenas de 2 a 3 unidades de castanha já tem um efeito benéfico no organismo para essa ação por dia. Tá? Os probióticos encontrados nos leites fermentados, nas bebidas lácticas, na kombucha, no kefir, também têm bastante ação benéfica no sistema imune, porque eles são imunoestimulantes e favorecem também a absorção dos nutrientes. Capriche também bastante nos alimentos ricos em fibras, porque esses alimentos possuem uma ação prebiótica e também contribuem para uma boa saúde intestinal. Os alimentos fonte são a chicória, a banana verde, pode ser a farinha, a aveia, a granola, a linhaça, a chia, o gergelim, o germe de trigo, entre outros. As 2 últimas informações que ficou para o final são as mais comentadas. Nós temos a pergunta a respeito sobre os shots da imunidade, se existe algum protocolo nutricional para prevenção contra o Covid. Então, os protocolos e as informações técnicas do Conselho especificam que não sustenta essas alegações milagrosas e que essas informações não são claras. Para quem não conhece, os shots são os alimentos considerados superalimentos, como os chás, os sucos e até mesmo as soroterapias por infusão endovenosa de nutrientes. Nutrientes esses, mesmo que sejam satisfatórios para o organismo, como por exemplo os aminoácidos, as vitaminas, os antioxidantes e os minerais. Sem dúvidas, esses compostos eles sim possuem um efeito, mas é recomendado que seja consumido através dos alimentos, né? E não através dessa estratégia que nesse caso não possui nenhum efeito. Então a nota do conselho do CFN fica bem clara e bem especificada. Se alguém ainda tiver dúvida a respeito desse assunto, também pode estar procurando no próprio site do conselho. Outra pergunta que ficou bastante em dúvida é se existe relação entre a vitamina D e o Covid. Um estudo de Turim, ele nos especifica e deixa claro que pode sim haver possibilidade, uma vez que se os níveis adequados de vitamina D no organismo estiverem suficientes, eles podem ter efeito contra doenças respiratórias. E nesse caso é interessante. Alerta o uso excessivo de vitamina D, vamos ter bastante cuidado, recomendação médica do nutricionista. Nós temos algumas orientações que podem ser feitas, que são eficazes também, que é cerca de 20 minutos em exposição à luz solar, já tem um efeito essencial e benéfico para o nosso organismo. Então vamos ter bastante cuidado quanto a essas informações, vamos cuidar. Esse efeito da vitamina D, ele é bem comentado e também tem um pouco mais a respeito dele nas informações do próprio conselho. No mais, agradeço a cada um de vocês, espero ter contribuído um pouco e agregado um pouco de conhecimento. Digo que estou à disposição e fica aí as informações do contato e em aberto para qualquer dúvida e qualquer orientação. Obrigado e bom ciclo de webinar.